Queridos irmãos, nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus nesta oportunidade, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 até o versículo 20. É um texto bastante revelador, porque aqui é revelada a identidade de Jesus. Diz assim, versículo 13: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Podeis sentar, meus queridos irmãos. O nosso assunto desta noite está no versículo de número 18, que disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, Cesareia de Filipe era uma região onde havia um sistema de governo romano. E também em Cesareia de Filipe havia vários deuses da mitologia romana e também da mitologia grega, porque os romanos haviam também inserido ao seu panteão de deuses os deuses proeminentes gregos. E Jesus leva os seus discípulos para aquela região com um propósito onde ele queria estar longe do centro religioso, que era Jerusalém, para todos os discípulos, e levá-los para um terreno neutro. E naquele terreno neutro, ele faz duas perguntas, e há também duas revelações aqui neste texto que nós fizemos leitura. As duas perguntas de Jesus foram diretamente para uma revelação sobre a sua pessoa. Ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas diziam quem ele era, qual era a identificação que as pessoas tinham concernente a Jesus. E os discípulos, que sempre ouvia as pessoas a conversarem, disseram: olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, ainda tem outros que estão dizendo que é Jeremias, mas também tem um grupo que diz ser o Senhor, um dos profetas antigos. Esta era a pergunta que Jesus direcionou aos discípulos para saber como que as pessoas do seu círculo externo o via, o identificava.
E agora então Jesus parte para uma pergunta mais direta para o seu grupo seleto, aqueles quem eles havia chamado, os seus 12 discípulos, e disse: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, ele traz a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Pedro traz uma revelação. Claro que não é Pedro por si só. O próprio Jesus disse que não foi uma revelação carnal, mas uma revelação espiritual que o próprio Pai havia dado a Pedro naquele momento. Ele disse: tu és bem-aventurado, Pedro, porque Deus trouxe a você esta revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a identidade de Jesus para os discípulos já estava realmente ponto sentado. Todos sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aí Jesus faz uma segunda revelação. A primeira vez que o texto fala em toda a Bíblia sobre igreja é este versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que Jesus não está dizendo que vai edificar a igreja sobre Pedro. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou, não foi carne e não foi sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Revelou o quê? Revelou que Cristo era o Filho de Deus. Eu também te digo que tu és Pedro. Jesus está dizendo: tu és Pedro. Assim como eu sou o Cristo, tu és Pedro. Você é uma pessoa, tem a sua identidade. Assim como eu sou o Cristo, que tenho a identidade, que fui identificado, você é Pedro, a sua identidade é Pedro. Sobre esta pedra, qual pedra? A pedra da revelação. E que revelação? Tu és o Cristo. Sobre Cristo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que que a igreja não poderia estar edificada sobre Pedro? Porque se estivesse edificada sobre Pedro, quando Pedro morreu, acabou-se a igreja. Por que não poderia estar edificada sobre Pedro? Porque Pedro não tem poder para defender a igreja contra as portas do inferno. Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não, de maneira alguma, prevalecerá contra ela. Agora, meus queridos, quando aparece o texto igreja ou eclésias, é a primeira vez que esse texto aparece em toda a Bíblia. Em Eclesiastes, quando aparece assembleia. Mas a palavra igreja ou eclésia, um povo chamado para fora, é a única vez em toda a Bíblia que se encontra em Mateus. Então Jesus está fazendo uma revelação que ele vai fundar uma igreja e edificá-la, e que esta igreja terá uma virtude. A virtude que essa igreja vai ter é que as portas do inferno não poderá prevalecer contra ela. Jesus está dizendo: haverá tensão, haverá guerra, haverá perseguição, porém a igreja sempre estará em um estado vitorioso, porque ela está edificada sobre Cristo. Meus queridos irmãos, quando Jesus está falando de igreja, há pelo menos, para que você e eu possamos entender, quando ele fala igreja, ele não está falando o templo construído com tijolo e cimento. Ele está falando pessoas. A igreja somos nós. Claro que nós, na forma comum de estar sempre conversando, utilizamos o nome vamos à igreja. Então a igreja vai à igreja. Não é assim, nós somos a igreja. Eu sou uma igreja no particular e você também é. Nós vamos ao templo, porém somos traídos pela propagação da palavra no comum em dizer vamos à igreja. Então nós não vamos à igreja, nós vamos ao templo.
A igreja vai ao templo para adorar a Deus. Você é a igreja, eu sou a igreja. Agora, existe a igreja local. O que é uma igreja local? Somos nós. Então, a igreja que está na cidade de Araçatuba, somos a igreja local de Araçatuba. E existe a igreja de uma forma universal. Qual é a igreja de forma universal? É aquela igreja constituída por pessoas de todas as nações e em todas as épocas. Por exemplo, quando nós falamos da igreja no seu estado universal, nós estamos dizendo a igreja que está em Araçatuba, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e lá no país da Bahia também. Então são igrejas que estão em várias localidades. E em outros países, também a igreja primitiva, a igreja passada, a primeira igreja, a igreja da Idade Média, a igreja dos dias atuais e a igreja que, se houver um futuro, virá também. É igreja. Então, quando se fala de igreja local, é uma comunidade de pessoas que se reúnem em uma certa localidade para adorar a Deus. Quando se fala de uma igreja a nível universal, é a igreja constituída com crentes de todas as nações, de todas as idades e de todas as épocas. Ok? Agora, Jesus está falando de edificar a sua igreja. E o nosso assunto desta noite é a igreja que devemos ser. Este é o nosso assunto. Porque ser igreja de Cristo, há algumas pautas que esta igreja precisa desempenhar para que realmente se identifique como igreja de Cristo. Porque não é somente levar o nome de igreja. Nem todos aqueles que são chamados igrejas são verdadeiramente igreja. Há algumas pautas na vida de uma pessoa para que ele realmente se identifique como igreja de Cristo Jesus. E quais são então essas pautas, ou essas marcas, ou aquilo que devemos fazer para que nos identifiquemos como a igreja que devemos ser? Primeiro, eu creio na igreja de Cristo. Eu creio na igreja de Cristo. Cristo, que a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, é o governante da igreja, e a igreja é o corpo. Ela é a noiva do Cordeiro, a escrava resgatada. Creio que ela está fundamentada em Cristo Jesus, e é por isso que ela subsiste até hoje, porque muitas religiões ascenderam e caíram, porém o cristianismo permanece caminhando, palmilhando, porque ele está fundamentado em Cristo, e a igreja está em Cristo. Mas como deve ser a igreja? Como ela deve ser? Eu sei que na cabeça de cada um de nós temos uma noção de como deve ser a igreja. Por exemplo, aqueles que gostam de cantar sempre diz: a igreja deveria ser um lugar onde houvesse somente louvores. Quem gosta daqueles hinos antigos, então a igreja deveria ser um lugar onde se cantasse os hinos antigos. Quem gosta dos hinos modernos, essa igreja deveria ser um lugar que cantasse os hinos modernos. Isso aqui não é o ser igreja, isso aqui é a liturgia da igreja, é diferente. Quando a igreja se reúne, há uma liturgia que ela desenvolve. E essa liturgia desenvolvida tem a obrigação de alcançar a todos, desde mamano a caducano, todos devem ser alcançados pela liturgia da igreja. Agora, interessante que nós sempre gostamos de algum aspecto sobre a igreja e outros aspectos não, na questão da liturgia. Agora, eu como igreja, no particular, eu tenho que ter algumas características que realmente me identifiquem como igreja de Cristo. E no coletivo eu também tenho que me esforçar, principalmente eu que sou pastor da igreja, tenho que me esforçar para que a igreja onde eu estou pastoreando, esta igreja tenha algumas marcas, algumas características que realmente é uma igreja de Cristo.
E quais são estas marcas, ou este perfil, ou essas características? Primeiro, a igreja de Cristo, ela precisa ser coerente. A igreja precisa ter coerência. O que é ser coerente? É viver aquilo que prega e ensina. Interessante, se eu prego e ensino uma coisa e vivo outra, então eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou afirmando. Se eu faço uma afirmação aqui e vivo diferente daquela afirmação, então significa que eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou afirmando. A coerência é o que Jesus se preocupou muito no discipulado. Por isso que Jesus disse para os discípulos e para aquela multidão que ouvia ele na montanha no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E depois ele disse mais: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso procede do maligno. Então, ser uma igreja coerente, como disse Jesus, ela não pode pregar e ensinar algo e praticar outra coisa diferente. Não é mais ou menos aquela prédica que as pessoas muitas vezes usam e dizem: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É diferente esse negócio. A igreja é: faça o que eu mando fazer, porque eu estou fazendo. E nós temos hoje uma incoerência muito grande no meio evangélico, porque nós conhecemos a Bíblia, nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, porém nós não praticamos. Tiago disse que nós não devemos ser somente ouvidores da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Então, se eu venho a um culto como igreja e escuto uma mensagem de ensino para que eu possa viver melhor com Deus e ter um testemunho eficiente como cristão, e não o pratico, eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou aprendendo. Paulo fala: você que ensina que não deve roubar, mas rouba. Você que ensina que não deve prostituir, mas prostitui, então eu estou sendo incoerente. Não podemos ter uma mensagem para um público e uma vida transgredida no oculto dos olhos das pessoas. A igreja, ela deve ser aquilo que ela é em público, ela também deve ser no privado. O crente é o mesmo em público como no privado. Por exemplo, se você ficar sozinho, né, em uma cidade e ninguém conhece você naquela cidade, e você, na cidade onde você mora, todos sabem que você é crente, mas você foi, né, para Birigui, lá ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Aí então lá você vai virar a casaca? Ou você vai continuar sendo crente, igreja, como você é aqui em Araçatuba? Alguns cristãos, eles não podem sair do seu reduto. Eles não podem de maneira alguma ir de uma viagem para um outro lugar, que lá ele já perde a salvação, perde as personificação do cristão. Então ele está sendo incoerente. Ele diz uma coisa, mas ele pratica outra. E não deve ser assim, de maneira nenhuma. A igreja deve ser coerente com aquela mensagem que ela prega. Se ela prega que Jesus cura, então o que ela tem que fazer? Orar para que haja cura. Se ela prega que Jesus batiza com o Espírito Santo, ela deve levar os seus cristãos, seus membros, a ter anseio e anelo pelo Espírito Santo. Não é um momento em que nós nos reunimos simplesmente para que venhamos dar uma aliviada na consciência. Não é assim. A vida cristã, ela não é vivida aqui dentro do templo. A vida cristã, ela é vivida lá fora, no nosso dia a dia. Assim como eu afirmo que Cristo é, dentro do templo, eu tenho que afirmar
que ele é lá fora do templo. Somos uma sociedade incoerente. A nossa sociedade, ela é incoerente. Na política, o político ele tem um discurso, quando os microfones estão ligados diante dele, ele tem um discurso para a imprensa, tem um discurso para o microfone, porém, nas internas, quais são as falcatruas? São incoerentes. A sociedade é tão incoerente também na questão de até na igreja. Muitas vezes temos um discurso bonito para o púlpito, mas temos uma vida completamente desregrada no interno, no lugar onde as pessoas não nos conhecem. Então, dentro do templo, eu disse aqui um dia desses atrás, a todos nós, que dizemos, vamos para a igreja. Então, se vamos para a igreja, a gente coloca aquele vestido de disfarce, né? O traje de disfarce. Então, aqui dentro, no culto da igreja, nós somos as pessoas mais perfeitas. Aqui dentro do templo, nós somos a família mais perfeita. Aqui nós alguns irmãos chegam até o cúmulo de abrir a porta para a esposa descer do carro, quando estão chegando na igreja, quando estão chegando no templo. Mas quando chega em casa, a esposa fica lá esperando, será que ele vai abrir? E ela diz, você não vai abrir a porta? Desce aí, dá o seu jeito aí, passa pela janela. Então, muitas vezes temos umas atitudes virtuosas para que todos vejam no templo, porém lá, onde devemos ser igrejas de verdade, somos incoerentes. Então, meu querido irmão, o que faz de mim um cristão não é os momentos que eu estou aqui. O que faz de mim um cristão é todo o momento da minha vida, aonde for, com quem falo, o que faço, o que trato, o meu linguajar e aquela questão toda, para ter coerência. A igreja precisa ser coerente com a mensagem que prega e com a mensagem que ensina. Segundo, ser uma igreja consciente de sua responsabilidade. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ele não obriga ninguém. Eu e você não somos cristãos por obrigação. Não, ninguém agarrou você pelo pescoço e disse, você vai ser cristão ou eu te mato. Aqui, meu querido, você é voluntário e eu também. Ele disse, se alguém quiser vir após mim. Aí você disse, eu quero. Bom, você quer? Desde o momento que você quer, então tem essas prerrogativas a serem cumpridas como responsabilidade. Quais são? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ter consciência de sua responsabilidade. Eu voluntariamente me alistei como igreja do Senhor. E a partir do momento eu tenho responsabilidades a serem cumpridas por mim. Temos privilégio? Temos. Porém, não existe privilégio sem responsabilidades. E o que vem primeiro, responsabilidade ou privilégio? Responsabilidade. Qual é o problema deste evangelho que se prega hoje? Vem o privilégio primeiro, para depois, se sobrar tempo, vir a responsabilidade. Na Bíblia Sagrada, a responsabilidade sempre vem primeiro. Deuteronômio capítulo 28. Se ouvires a voz do Senhor e lhe obedeceres, então todas estas bênçãos te alcançarão. O que veio primeiro, a bênção ou a responsabilidade? A responsabilidade. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova. O que vem primeiro? A janela aberta, a bênção sendo derramada, ou a responsabilidade primeiro? Então a vida cristã é assim: responsabilidade primeiro, privilégios depois. Se você cumpre as responsabilidades, os privilégios estarão ao seu dispor. Se eu cumpro com as responsabilidades, os privilégios daquilo que Deus tem para mim estará ao meu dispor. Qual é o grande problema de hoje? As pessoas querem primeiro o privilégio, e alguns só querem o privilégio. Só quer o privilégio.
E eu quero isso, e eu quero aquilo, e eu quero aquilo outro, e eu quero aquilo outro. E isso não é consciência de igreja. A igreja tem uma consciência. E qual é? Que primeiro ela deve cumprir com a sua responsabilidade como igreja, para depois os privilégios chegarem até a sua vida. O mundo vem como uma patrola sobre a igreja. Não espere, irmão. Não espere ser recebido, abraçado, beijado pelo mundo. Meus irmãos, são choques de reino. Reino de Deus e reino das trevas. As pessoas que não pertencem ao reino de Deus, elas não te amam, elas te toleram. Esquece. Satanás, com toda a sua fúria, o desejo dele é destruir você e a mim, e arrasar-nos com tudo. Irmãos, olha a história da igreja, olha a história da igreja pregressa, os nossos irmãos, o que tiveram que enfrentar, e o que eles faziam contra as instituições, absolutamente nada. Ele simplesmente orava para que houvesse paz na cidade, orava para que houvesse paz no reino, e assim por diante. E por que eles se tornaram uma ameaça? Qual é a ameaça que nós podemos provocar aqui, nós que estamos aqui, a esta cidade de Araçatuba? Que ameaça nós representamos para o governo instituído? Que ameaça nós representamos para o Senado, para o STF, para o governo executivo? Que ameaça? Qual é a arma que temos? Não temos arma, não estamos aqui defendendo um reino bélico. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos tinham se empenhado para me livrar. Nós não somos uma ameaça. Nós somos conscientes de que temos uma mensagem a ser pregada. Somos conscientes de que fazemos parte de um reino da luz. Somos conscientes de que há um reino com uma mentalidade decaída e contrária à vontade de Deus, que aí permanece. Não somos uma ameaça para as pessoas, somos uma ameaça para Satanás. Jesus falou dessa tensão entre a igreja e o reino das trevas. Ele disse, as portas do inferno vai haver tensão, vai haver guerra, vai haver peleja, mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, governantes dos ares, e somos conscientes de que a luta vem, mas a vitória já está garantida, porque Jesus disse, não prevalece, não prevalece. Somos conscientes disto. Precisamos, irmãos, de uma consistência na nossa doutrina como igreja. Consciente de que há uma necessidade consistente. Quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de costumes. Doutrina é doutrina. Costumes é costume. O que é costumes? Por exemplo, em algumas regiões, as pessoas têm o costume de rapar toda a cabeça. É um costume que tem lá. Em outros lugares, existe um costume das pessoas pintarem a cara. É um costume delas. Isso são costumes regionais. E de região para região muda os costumes. Agora, o que é doutrina? Doutrina é o ensino cristão. Os ensinos pinaculares da fé cristã. Temos que ter consciência e uma consistência na nossa doutrina. E a gente tem que entender que a nossa doutrina, ela é o basilar da nossa fé. Então, essa doutrina tem que ser consistente. Consistente. Não pode mudar. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero. Amanhã apareceu alguém com uma nova doutrina e aí eu abraço aquela nova doutrina. Existe a doutrina e existe o modismo. O Brasil experimentou um monte de modismo. Há um tempo que era aquele tempo de vomitar, lembra?
levava as pessoas na frente, orava por elas e elas vomitavam. Depois veio o período de crescer a perna, esticavam uma perna e a perna ficava igual com a outra. Depois veio a moda da transformação do pé redondo. Quem tinha o pé redondo, cavava-se aquela coifa no pé. Depois veio o tempo de soprar. Lembra do tempo de soprar? E era uma sopradeira que parecia uma panela de pressão. Depois veio o tempo de jogar o paletó. E essas coisas vai passando. Eu não sei que moda agora está no meio, né? Mas sempre tem uma moda, alguma coisa inventada que vai colocando, e as pessoas fazem disso um pináculo de verdade. E essas coisas não são verdade, são modismo, que muitas vezes vem para dentro da igreja, e a igreja começa a defender isso como se fosse uma doutrina. Doutrina não muda. Costumes, eles são voláteis, de região para região. Modismo vem e passa, doutrina permanece. Não podemos lançar um outro fundamento. Por exemplo, a igreja jamais pode chegar e dizer: a partir de hoje não é Cristo mais o cabeça da igreja. O cabeça da igreja agora, quem quer ser o cabeça da igreja? Tem oportunidade para ser. Então, o cabeça da igreja vai ser o governo. O que é isso? Então mudou a doutrina, aí é doutrina. Então, enquanto a igreja existir, Cristo continua sendo o cabeça da igreja, o governo da igreja. Glória a Deus por isso. Então, a doutrina da igreja tem que ser consistente. A palavra de Deus para a igreja, ela é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela foi falada para ser escrita e ela foi escrita para ser falada. A palavra. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amanhã, então, vamos chegar e dizer: olha, a partir de hoje nós não vamos usar mais a palavra, porque a Bíblia Sagrada deixou de ser a palavra de Deus. E agora nós vamos usar, então, o livro do São Cipriano. Aí é mudança de doutrina. Olha, a salvação agora não é mais pela graça. A salvação agora basta você carregar um tijolo de 50 quilos na cabeça, desde Araçatuba até um certo lugar, e aí você vai ser salvo. Olha, a salvação agora é você comprar umas marmitex, umas quentinhas aqui, por favor, não é a pequena não, e nem a média. Não é aquele CDzinho pequenininho, tem que ser aquela grandona. Aí você tem a salvação. É uma mudança de doutrina. Porém, por mais que nós inventamos uma outra doutrina, mas a doutrina verdadeira permanece. A salvação sempre será de graça, a salvação sempre será por meio da fé, a salvação foi comprada, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, a palavra de Deus sempre será a verdade, e a igreja de Cristo sempre será abençoada e caminhará vivendo em vitória todos os dias da vida. Essa tem que ser a consistência. Para nós que somos pentecostais, estou falando para pentecostais, o Espírito Santo continua atuante na igreja. Nós que somos pentecostais, ele continua batizando o crente com o Espírito Santo, ele continua dando os dons espirituais, profecias acontecem no nosso meio, línguas estranhas os crentes ainda falam, ainda temos visão de Deus e ainda cremos que um avivamento poderoso há de varrer essa nação antes que a trombeta soe. Essa doutrina permanece. Aleluia. Outra doutrina, o inferno. O inferno nunca deixou de ser inferno. E o fogo do inferno nunca ficou mais brando. Ah, mas e se de repente cair uma pessoa lá, um figurão da sociedade, será que o inferno não fica um pouquinho ameno? Não, meu querido. O fogo do inferno nunca se esfria. E o inferno existe. O inferno é um lugar real. Não é uma fantasia. As pessoas pensam que os pastores falam de inferno para poder colocar medo nas pessoas, para que eles não façam as coisas erradas. Ô, meu querido, se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, uma hora você vai fraquejar. E acabou. Eu e você servimos a Deus porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Acabou.
consistente. Terceiro, a igreja ela deve ser corajosa. A igreja que devemos ser é corajosa. Deus procura os homens que saibam dizer não e dizer sim. Precisa ter coragem para dizer não. E precisa ter coragem para dizer sim. Notou que nós, muitas vezes, ficamos em cima do muro? São os crentes isentões, sempre em cima do muro. Já ouviram aquela história do crente em cima do muro? O camarada chegou num culto e de repente houve o apelo, e aí, vem para Jesus quem quer receber Jesus. E um anjo falou para ele no ouvido dele, vem para Jesus, vem para Jesus. O outro diabinho dizia, não vai não, não vai não. Ele disse, olha, eu não quero ter problema com ninguém, então vou ficar em cima do muro. Porém, ele esqueceu que o muro já pertencia ao diabo. Então a questão é, a igreja ela tem que saber dizer não para o pecado, não para o mundo, não para Satanás. Irmãos, se nós pensamos que vamos mundanizar a igreja para atrair as pessoas, estamos equivocados. Estamos equivocados. Igreja não é casa de show. Igreja não faz programação para diversão. Igreja não é entretenimento. Igreja não é isso. Igreja é constituída de pessoas conscientes e corajosas para defender a verdade, dizendo não quando precisa dizer não e dizendo sim quando precisa dizer sim. A igreja, ela é a guardiã da verdade, da palavra de Deus. Ela não transige com a palavra, ela não transgride a palavra, ela não mutila a palavra, ela não resta da palavra, não. Doa a quem doer. A igreja prega a verdade, porque ela é coluna e baluarte da verdade. E neste mundo que estamos vivendo, as pessoas estão dizendo, não diga a verdade, porque se você vai dizer a verdade, as pessoas vão se espantarem. Jesus disse, eu sou a verdade. João Batista falou a verdade e perdeu a cabeça. E a igreja precisa ser uma igreja corajosa, que se coloque ao lado da verdade. Ao lado da verdade. As pessoas querem enfiar garganta abaixo a todos nós as suas práticas pecaminosas e querem que você aceite assim como é. Ora, meu querido irmão e amigo, a verdade é uma só. A verdade é uma só. E a igreja muitas vezes, é que a gente não quer confrontar esse pessoal. Meu amigo, todos aqueles que morreram na fogueira confrontaram com a verdade. Todos aqueles que foram perseguidos confrontaram com a verdade. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu e você temos uma verdade a ser falada, propagada, ensinada corajosamente. Ai, não fala de adultério, porque na igreja tem aquele irmão que ele dá um dízimo grande e então, se você falar de adultério, ele não vai voltar. Ah, não fala de adultério, não fala de vaidade, porque tem aquela irmã, tem aquele outro, tem aquela outra família. Quem? Meu querido irmão, eu aprendi desde um princípio que eu fui chamado para pregar e viver a verdade. E não importa, meu querido irmão, não é o dízimo, não é o nome da família que vai fazer com que eu venha pensar, vou dizer a verdade ou não vou dizer a verdade? Claro que eu vou dizer a verdade. Eu quero ficar bem com Cristo, porque para isso eu fui chamado, para pregar a verdade. E se você, e até a mim, quando eu falo a verdade, não vai pensar você que eu estou falando só para você, não. Eu sou o primeiro a me colocar no balaio. E se tem que receber paulada, o primeiro a receber a paulada sou eu. Mas eu quero te dizer para você, a verdade precisa ser dita pela igreja. E a Bíblia disse, conhecereis a verdade, porque a verdade é libertadora e ela vos libertará. Consciente, corajosa, Deus quer repartir os despojos com os corajosos. É com eles.
A nossa coragem não é pelo fato de termos pegado em arma para fazer guerra, não. A nossa coragem está em defender e propagar a verdade. Por último, a igreja que devemos ser é uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? É que Cristo é o centro de todas as coisas. Aliás, Jesus disse: edificarei a minha. Bom, quando ele disse minha, está vendo que é possessivo. Então a igreja tem um dono, e o dono dela é Cristo. E esta igreja, ela tem que ser cristocêntrica. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Cristocêntrica. Alguns estão pensando que eles são mais importantes do que o dono da igreja. Nem João Batista se colocou nesse posicionamento. Quando vieram dizer para ele: Senhor, aquele que tu desses testemunho dele, ele está batizando mais gente. E João disse: convém que ele cresça e que eu diminui. Eu sou o amigo do noivo. A noiva é do noivo, eu só sou o amigo. Outros estão achando que são mais importantes do que Cristo. Eles acham que eles têm mais veemência e proeminência que Cristo. O nome deles precisa aparecer mais do que o nome de Cristo. Eu não esqueço que eu cheguei numa igreja, o irmão chegou para mim e disse: pastor, qual é o hino que o senhor gosta? Não tem que gostar de hino, ninguém vai cantar hino para mim. Em uma outra igreja, num culto, uma irmã foi cantar e disse: eu quero cantar um hino de louvor para um irmão. Eu falei: para mim? Você está doida? Eu não preciso de hino de louvor, não. Quem deve ser louvado pela igreja é Cristo. A palavra deve ser de Cristo para o povo, e não de mim para o povo, e nem de você para o povo. A igreja cristocêntrica, ela ama a Cristo, vive a Cristo, louva a Cristo, adora a Cristo, glorifica a Cristo. A igreja de Cristo, ela não consegue viver sem Cristo. Tira Cristo de nosso meio e a igreja deixa de ser uma igreja cristocêntrica. O importante é Cristo. Então a igreja que devemos ser, ela deve ser uma igreja que seja coerente, que seja consciente, que seja corajosa e que seja cristocêntrica. Se a igreja não está pautada nesses princípios, ela está deficiente e precisa ser restaurada. E precisa ser restaurada. É por isso que na igreja, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, Jesus disse: eu estou à porta aí e chamo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse versículo para evangelizar, né? Uma pessoa que não conhece Cristo. Mas Jesus está dizendo: eu estou na porta da igreja. Quer dizer, a igreja fechou Jesus para o lado de fora. Colocou ele para fora. Ele está na porta batendo, querendo entrar. E quantas não são as igrejas que Jesus já não faz mais parte dela? Eles têm programas, eles têm métodos, eles têm tantas coisas. E quando Jesus disse: deixa eu entrar. Não, fica aí de fora que o senhor vai estragar o culto. O culto aqui hoje é culto da personalidade. E aí a gente está, vamos fazer um culto, culto dos solteiros com os casados. Culto, como disse o pastor Zé Wellington, faz culto até para boneca, né? Até aniversário de boneca tem culto. E Jesus está dizendo: e culto para mim? E quando termina o culto, um crente ainda diz o outro: o culto hoje foi muito chato, né? Como coisa que o culto foi feito para ele. O culto sempre é feito para Jesus. A igreja cristocêntrica, ela se reúne para cultuar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos igrejas? Será que somos igreja? Será que estamos dispostos a cantar para Jesus, a viver para Jesus, a adorar a Jesus sempre?
Jesus é o centro de nossas vidas. Quando reunimos aqui, reunimos para adorar o seu nome? Reunimos para realmente exaltar o seu nome? Esta é uma pergunta que eu e você vamos levar para o travesseiro nesta noite.